Olá, caros cursistas, espero que estejam na paz. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Soldati, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Ulisses pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, um tema que eu acho que é muito belo. Para iniciar a nossa conversa, eu escolhi essa foto, essa bela foto da Preta, desse sorriso lindo. A Preta, ela foi uma das informantes do meu doutorado, ela mora lá no norte de Minas Gerais, e ela está aí sorrindo e cheirando um pedaço de uma erva doce. Não sei se você sabe, mas a erva doce não é uma planta nativa do Brasil, ela veio lá do outro lado do mundo. Ela não é nativa da região do norte de Minas Gerais, mas hoje ela é cultivada naquela região. E mais do que ser cultivada, o povo do norte de Minas construiu um conhecimento sobre essa planta. Um conhecimento não necessariamente que é o mesmo das pessoas que ocupam, né, a região de origem da erva doce. Um conhecimento que pode ser diferente, né? Então, é sobre essas diferenças nesse conhecimento, né, essa dinâmica desse conhecimento que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar rapidamente sobre como os sistemas de conhecimento se desenvolvem ao largo do tempo e do espaço. Vamos falar de um processo que eu acho bastante bonito, que se chama transmissão e evolução cultural. Bom, na minha leitura, essa foto também foi tirada no norte de Minas Gerais, de um outro companheiro, de um outro informante do meu doutorado. Para mim, ela sintetiza o fio condutor da nossa conversa. Nós, seres humanos, somos fruto da expressão de dois conjuntos de informação. Eu gosto muito de fazer esse exemplo, essa imaginação, quando eu estou conversando sobre esse tema, mas me parece que quando a gente entra na nossa vida material, como se a vida fosse um grande trem, uma grande viagem, a gente entra nesse trem com duas malas. Uma mala, cada mala numa mão, né? E essas malas trazem informações para a gente vivenciar, estar nessa vida, né? Uma mala, ela é repleta de informações genéticas, a nossa base genética. Essas informações nos foram doadas pelos nossos pais, pai e mãe. Mas, do outro lado, a gente tem uma outra mala, que ela chega nessa viagem vazia, mas com muita vontade de ser preenchida de informações. Essas informações não são informações genéticas, né? Elas são informações que são construídas e aprendidas pelo convívio social, pela transmissão social das informações, né? Então, na minha leitura, nós, seres humanos, somos uma espécie que processa dois tipos de informação. Uma informação de base biológica e uma informação de base cultural. Ainda que essas duas dimensões dialoguem, né, tem uma certa relação, esses dois conjuntos de informações têm propriedades e dinâmicas diferentes. E essa foto ela reflete muito sobre isso, né? A gente tem aqui um homem, né, um homem negro, lindo do norte de Minas Gerais, que, olhando essa foto, a gente percebe claramente a sua herança ancestral, né? A sua base genética, ela expressa no seu corpo. Né? Então, as informações contidas nos nossos genes determinam várias características que nós expressamos no dia a dia, evidentemente em sintonia com o meio ambiente, né? Compondo, construindo aquilo que a gente chama de fenótipo. Mas as informações genéticas estão expressas, né? Fica muito claro e evidente a gente perceber isso. Mas também há algumas características nessa foto que eu gostaria de ressaltar para a gente. Ele está usando um chapéu, que não é qualquer chapéu, e ele também está utilizando uma camisa que não é qualquer camisa. Essa camisa, não sei se vocês conhecem, é a camisa dos agricultores do sertão brasileiro, né? É uma camisa chamada de Zé Belisco, ela é vendida nas feiras livres, que é muito difundida pelos agricultores do sertão do Brasil. Poderia ser qualquer outro tipo de camisa, mas o convívio social, e existem algumas justificativas, que não preciso explicitar agora, construíram o uso dessa camisa naquela região. O chapéu também não é qualquer chapéu. É um chapéu que é feito de couro de bode, que tem um formato específico associado, inclusive, com a atividade desse companheiro, que é um vaqueiro.
né? Então, esse chapéu, ele usa, ele constrói a identidade dessa pessoa, né? Permite que ela atua sobre o meio, mas não é qualquer tipo de chapéu. Foi aprendido socialmente, foi trocado socialmente, né? Então, essa foto, para mim, ela sintetiza aquilo que nós, espécie humana, somos. A síntese, a expressão, melhor dizendo, de dois conjuntos de formação. Uma que tem a base genética e outra que tem uma base cultural. E como eu falei para vocês antes são sistemas parecidos, mas que têm dinâmica diferente, né? Eu acho que todo mundo já deve suspeitar que o sistema biológico, a base deles, a base deles são os genes, né, que são informações categóricas. O gene tem um início e um fim, tá? Ela é bastante definida, portanto, ela é categórica. A forma de transmitir os genes, esse tipo de informação que expressa características e comportamento, só existe uma via, a via parental, de pai para filho. E ele é, sobretudo, uma informação inflexível, ou muito pouco flexível. Ainda que a gente esteja avançando o conhecimento sobre a epigenética, né, que permite, de certa forma, a expressão genética ser um pouco mais maleável, as informações genéticas são bastante concretas, claras e inflexíveis. De outra forma, a dimensão cultural, a base dela é uma informação que a gente chama de traços culturais. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né? Esses traços, eles não são necessariamente categóricos, eles são muito mais fluidos do que em comparação aos genes. Da mesma forma, e talvez uma das coisas mais importantes que tem na dimensão cultural, é que esses traços culturais, eles não são transmitidos únicos, exclusivamente de pais para filhos, mas entre todos as pessoas que compõem um grupo social. Então, as vias de transmissão é muito mais ampla do que a via única exclusiva parental. E é, evidentemente, uma informação muito mais flexível. Cada vez que eu recebo uma informação e transmito, essa informação ela pode ser reconstruída, modificada, inclusive melhorada, né? E o que resulta disso tudo é que, ao sermos também um ser com a dimensão cultural, essa dimensão cultural ela garante uma maior adaptabilidade para a nossa espécie. Tá? Então, voltando um pouco naquele exemplo que eu falei da gente chegando na vida com duas bagagens, duas malas, aquela mala aberta que ainda não é preenchida é a mala que vai receber todas essas informações culturais, né? E que permite uma grande adaptabilidade no convívio com os nossos pares, mas, sobretudo, com o ambiente, e nós vamos tentar deixar claro isso nessa conversa. Tá? Então, se a gente for olhar de uma forma extremamente rígida, na minha leitura, os sistemas culturais que permitem a gente trocar informações é uma grande adaptabilidade, uma grande característica, melhor dizendo, adaptativa da espécie humana. E nada melhor do que a gente refletir sobre esse sistema cultural e biológico do que a pandemia que estamos vivenciando agora. Né? O vírus, o coronavírus, que aqui tem uma foto representando, é um vírus fatal e grave. Portanto, ele é uma ameaça à sobrevivência humana. Numa perspectiva evolutiva, nós, espécie humana, temos um sistema de defesa, que ele é definido sobre as nossas bases genéticas. Os nossos genes definem todo o nosso sistema de defesa imune. Só que, em alguns casos, para algumas pessoas, infelizmente, o sistema imune não foi suficiente para garantir a sobrevida, a resistência ao coronavírus, infelizmente. Né? Mas, fazendo aqui uma reflexão evolutiva, nós poderíamos pensar que o vírus selecionaria, melhor dizendo, se a gente está imaginando, o vírus, a pandemia, melhor dizendo, selecionaria alguma variante genética em alguma população humana que garantisse completa imunidade. Vamos imaginar essa situação, que a partir de um determinado local no globo, a pandemia selecionasse uma população humana que tem base genética que conferisse uma completa imunidade ao coronavírus. Para que essa informação adaptativa, essa mutação, essa inovação, ela chegue a toda a população humana, ela demandaria incontáveis gerações e anos. Então, uma informação boa de base genética, ela tarda muito, ela demora muito para ser difundida em toda uma população, né? De outra forma, nós, seres humanos,
também exibimos outras informações, outras estratégias para combater o coronavírus, que é o nosso conhecimento e os nossos comportamentos. No mundo globalizado, nós brasileiros, por exemplo, sabíamos que, mesmo antes do vírus chegar no nosso território, né, como nós deveríamos nos portar. Ou seja, o vírus estava se alastrando, saindo da China, atingindo a Europa. Quando ele chegou no Brasil, nós já tínhamos informações trocadas, aprendidas, né, que nos permitiam uma melhor forma de adequarmos a essa nova realidade que colocava a nossa sobrevivência em jogo, né? Então, aprendemos informações. Eu queria fazer uma reflexão. Quantas vidas brasileiras, no nosso caso, o uso de álcool, o distanciamento social e a máscara salvou, né? O mais importante é que isso aconteceu de uma maneira extremamente instantânea. Percebam como que o mundo mudou drasticamente do ponto de vista do comportamento com essa pandemia do coronavírus, né? Portanto, a cultura e a transmissão de informações que define o nosso comportamento, como nós agimos sobre o mundo, né, aumenta fortemente a adaptabilidade humana. E essas informações que são trocadas, são aprendidas, construídas socialmente, elas têm 3 características que são bastante importantes. Primeiro, elas variam. Aqui eu tenho uma foto, né, e aqui voltando, saindo do exemplo do coronavírus, de uma questão mundial, global, aqui voltando mais para o campo da dimensão da etnobiologia, etnoecologia, etnobotânica, né? Aqui a gente tem uma foto de uma feira urbana, lá da cidade de Águas Belas, interior de Pernambuco, uma feira dos índios Fulumiô. A gente tem aqui várias cascas que são utilizadas para medicinal. A gente tem burana, aroeira, quixaba. Então, existem várias informações, um traço cultural. Eu esqueci de dar exemplo que é um traço cultural, mas vou dar agora. Por exemplo, aqui a gente tem uma casca de quixaba, que é bastante importante, por exemplo, para tratar ferida. Então, isso pode ser entendido como um traço cultural. Casca, quixaba, tratamento de ferida. Isso é uma informação que define o comportamento. Então, isso pode ser entendido como um traço cultural. Aqui a gente tem vários traços culturais representados nessa foto. Então, esses traços variam. Além de variar, esses traços culturais, eles competem entre si. Qual dessas plantas é melhor para o tratamento de ferida? Então, elas competem entre si. E, por último, essas informações também apresentam um processo de hereditariedade, ou seja, de transferência de informação, né? Essa formação, esse traço, ele é transmitido. Então, ele também apresenta um processo de hereditariedade. Bom, todos esses 3 processos são a base da teoria da evolução darwinista. Então, a gente consegue aplicar a essência da teoria de Darwin para a compreensão dos sistemas culturais. E daí nasce uma base teórica bastante bonita, né, que a etnobiologia se utiliza muito, que é a teoria da evolução cultural. Maravilha, Gustavo, esse papo seu é super legal, mas qual que é a aplicação disso? Por que estudar a transmissão e evolução dos sistemas culturais? Bom, a transmissão, como ela acontece, ela influencia completamente o tipo de conhecimento que uma pessoa ou um grupo detém. Aqui eu represento nessa foto uma outra companheira lá do norte de Minas Gerais, assentada pela reforma agrária, no assentamento Darcy Ribeiro, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente estava conversando, ela me mostrando esse conjunto de plantas medicinais que ela conhece. Tem tempo que eu tirei essa foto, mas eu lembro que essas folhas é de Guiné. Então, o conjunto de plantas que ela conhece não é um conjunto aleatório. Ela não conhece esse Guiné e essa casca de pau aí de forma aleatória. Isso chegou nela, ou ela aprendeu de uma forma muito bem definida, que é as vias de transmissão. Então, entender esse processo permite a gente entender como os sistemas culturais avançam e se desenvolvem no tempo e no espaço. Isso é bastante importante para a gente entender, inclusive, a conservação desses sistemas bioculturais, desse conhecimento que é extremamente valioso, mas, sobretudo, a conservação da biodiversidade. E quando a gente está estudando a transmissão do conhecimento, estudando cultura, a gente também não pode esquecer que acaba sendo a essência do ser humano, como um ser
social. Bom, de uma forma bastante didática, bastante resumida e bastante categórica, os estudos de transmissão do conhecimento, eles se preocupam em responder ou entender, melhor dizendo, quatro grandes perguntas. Como que acontece a transmissão? Quando, o que se transmite, ou o que se aprende, né, e de quem se aprende. Evidentemente que essas quatro grandes perguntas, elas têm uma completa interação. Essa divisão nesses quatro momentos aí, ela é simplesmente do ponto de vista pedagógico, e quando a gente for dar um exemplo, eu vou tentar deixar claro. Bom, vamos entender um pouco agora a transmissão, tentando responder um pouco essa pergunta, como que ela acontece? Né? Segundo a psicologia, sobretudo a psicologia evolutiva, existem várias formas da gente transmitir o conhecimento. Né? A primeira, uma forma que eu gostei muito de aprender no campo, é o estímulo pelo contexto, se chama estímulo pelo contexto. Como que isso acontece? No convívio social, o homem e a mulher alteram a paisagem e deixam pistas nessa paisagem, de forma que um dos pares que convive nesse grupo social, ele pode, a partir dessas pistas, aprender um outro conhecimento. Essa foto ela é muito legal, eu tirei essa foto durante o meu doutorado. Essa era uma parede de uma casa, de um acampamento, um outro acampamento da reforma agrária, e tinha essas cascas de laranja secas e penduradas. Eu tirei essa foto, a entrevista que eu fiz naquele momento não era sobre essas cascas, só tirei essa foto porque achei bonita. Depois, quando eu cheguei em casa, a partir dessa pista, que eu não conversei nada sobre ela, eu comecei a imaginar. Olha, pela minha experiência daqui da região, as pessoas costumam guardar, armazenar plantas medicinais, porque lá no norte de Minas é uma área de caatinga com mata seca que durante grande parte do ano os recursos medicinais podem ser escassos. Então essas pessoas armazenam recursos. Então eu imaginei, ele deve estar armazenando essas cascas para uso medicinal. Laranja é medicinal. Então, eu acho que aquela laranja está sendo guardada para determinado fim. Ou seja, a partir de uma pista, de um convívio social, eu construí um conhecimento. Só que existem outras formas, outras vias. Né? Essa aqui é uma foto de um momento que eu estava fazendo uma entrevista com um senhor que trabalha com carvão. Ele está ali atrás. A gente almoçou junto, e depois do almoço, em cima da pia, onde ele lavava os pratos, tinha essa cumbuquinha aí cheia de casca de angico. Angico é uma planta medicinal bastante conhecida, e eu também não conversei muito com ele sobre isso, não, que o meu interesse naquele momento era outro, mas observando ele tomou essa água depois, observando o comportamento dele, eu aprendi uma informação. Então, a gente já falou sobre o estímulo pelo contexto, e já falamos também pela observação. Só que existe uma forma de transmitir o conhecimento que, segundo a psicologia evolutiva, é exclusiva da nossa espécie, que é o ensino. O que é o ensino? O ensino é quando o homem ou a mulher, em um grupo social, mudam drasticamente todo um contexto, todo um enredo, toda uma conjuntura para garantir que uma informação, um conhecimento seja transmitido de forma muito fidedigna. Né? Isso dentro da teoria da psicologia evolutiva. E aqui eu coloco a foto, uma foto linda, de duas, na verdade quatro, né, de quatro informantes, quatro mulheres lindas do norte de Minas Gerais, no seu quintal, né, que elas me contaram, por exemplo, quando essas as duas mães, elas vão para Montes Claros pegar, por exemplo, a Bolsa Família, né, elas deixam essas duas filhinhas tomando conta dos outros meninos menores. Né, e elas me relataram que, quando elas vão para Montes Claros, que é longe, elas ensinam tudo para as filhas. Ó, se o teu irmão pequenininho adoecer, começar a tossir, ter gripe dessa forma, faz chá disso, 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 dá para ele dessa forma e dessa forma.
Ou seja, esse é o ensino, né? E qual que é a importância evolutiva disso? Eu já dei a pista, né? Essa forma é o mecanismo mais fidedigno de transmitir uma informação. E se a gente está pensando numa informação que tem uma aplicação adaptativa, por exemplo, planta medicinal, que pode curar ou não uma pessoa, né? Transmitir uma informação de forma extremamente fiel é fundamental, pensando na adaptabilidade desses grupos sociais. Então, eu dei alguns poucos exemplos de como uma informação ela pode ser transmitida num grupo social. A outra pergunta é quando. Quando essas informações elas são transmitidas? Aqui eu vou ter que resumir bastante, mas a grande maioria dos estudos entende que a infância é a fase mais importante do aprendizado, sobretudo em grupos que estão diretamente ligados e dependentes dos recursos naturais. Como é o caso dessa foto, a gente tem um vovô e dois netinhos, né, de um assentamento, desculpa, era um acampamento da Reforma Agrária no norte de Minas Gerais. Então, a gente toma como exemplo aí que essa transmissão, essas duas crianças, segundo a teoria, é a fase mais importante do aprendizado. Tá? Alguns estudos indicam que em grupos sociais que são altamente dependentes de recursos naturais, as crianças já aprendem, as crianças com 11, 10, 12 anos, já têm a proficiência em diversas habilidades que garantem o autossustento. Tá? Mas uma outra pergunta que se pode fazer é que tipo de informação essas crianças aprendem? Essas informações, elas não aprendem qualquer tipo de conhecimento. Então, a gente também já começa a dialogar com a outra pergunta que eu falei para vocês, o que se aprende? Né? A gente postula, hipotetiza que as primeiras informações que as crianças aprendem são informações fundamentais, né, que estão vinculadas à sobrevivência diária, no caso de plantas medicinais, por exemplo, doenças altamente frequentes em um grupo social, mas também são informações que são extremamente plásticas, que servem para um tipo de uso, para outro uso, para outro uso, para outro uso. Ou seja, seria um grande pacote de informações que garante uma adaptabilidade na fase inicial dessa criança. Né? Os textos, a literatura científica, indica também para a gente que o conhecimento ele não acaba, não se encerra na infância. Ele acontece na adolescência, nas fases mais adultas, só que são conhecimentos diferentes. Né? Existe também uma relação de custo-benefício no conhecimento que se é aprendido. Né? Um exemplo clássico é um texto que avalia, por exemplo, que o conhecimento e as habilidades para tirar mel de enxames de abelha com ferrão, ele é aprendido mais nos momentos mais tardios da vida. Então, você precisa, esse conhecimento é um conhecimento proveitoso, que garante o mel para as pessoas, mas ele também é bastante custoso. Ele pode colocar, inclusive, a vida das pessoas em risco. Então, o custo-benefício no conhecimento também define o momento da vida no qual ele pode ser adquirido por uma pessoa num grupo social. Tá? Então, são dois exemplos que eu falei para você de quando, em um grupo social, a gente aprende. A terceira pergunta, né, que é bastante interessante, né? Desculpa, aqui ainda existe mais um outro exemplo de quando. Né? No meu doutorado isso foi bastante claro. Né? Aqui a gente tem uma foto de um assentamento, de um acampamento, está claro que é um acampamento, da reforma agrária, no qual essa casa, a pessoa que mora nessa casa, acabou de chegar no lugar. Vocês percebem que ela não tem nem ainda o sistema, o quintal, o sistema agroflorestal do quintal, que, como todos vocês devem imaginar, é o lugar que lugar que as pessoas plantam as plantas medicinais, as plantas de sombra, as ornamentais, e é bastante importante para o autossustento de toda a família os quintais. Só que não é o caso dessa moradia. Então, em ambientes que são altamente mutáveis, ambientes novos, a família acabou de chegar nesse ambiente que, nesse caso, ela desconhecia esse ambiente, né? Esse contexto ambiental, ela também define os processos de aprendizado. A gente espera, segundo a teoria, que quando pessoas migram para um contexto que é desconhecido, elas tendem a aprender de forma mais rápida, buscar informações de forma mais contundente e eficaz, mas aprendem, sobretudo, de pessoas que já moram no lugar, portanto, são informações difundidas numa grande população. Outra pergunta, né, que é a terceira pergunta,
O que se aprende? Aqui eu tenho uma foto de um grande companheiro também lá do meu doutorado, que ele está segurando uma infusão, né, em água do angico. O angico é muito utilizado naquela região. Inclusive, esse companheiro ele falou para mim que ele chamava o angico tinha um pé de angico próximo da casa dele, ele chamava o pé de papai angico, porque sempre que dava problema, ele ia lá, pegava um pedaço de casca e resolvia. Então, num contexto cultural, uma comunidade, que a gente tem diversas informações, por exemplo, de plantas medicinais, aquele aprendiz também deve selecionar que tipo de informação ele deve aprender, né? Do ponto de vista adaptativo, evolutivo, aquelas informações mais proveitosas. Então, a característica da informação também define o processo de transmissão. Aqui a gente tem um angico, que é uma planta altamente conhecida e utilizada. Ela é extremamente frequente naquele grupo social. Muitas pessoas conhecem. Então, há indícios que, evolutivamente falando, as pessoas tendem a aprender as informações que são mais frequentes. A característica da informação define a transmissão. Outra característica típica da informação que contribui para o processo de transmissão é se uma informação é ou não memorável. Isso é bastante importante. Também, quando a gente associa a informação com a pessoa que porta essa informação, né? No caso aqui, a gente tem vocês não conhecem, mas acreditem em mim, era um companheiro que conhecia muito de plantas medicinais e muitas pessoas buscavam ele para indicações, no caso de doenças ou necessidade. Então, o prestígio dele, o prestígio no grupo social, também define esses processos de transmissão. Porque a gente parte do pressuposto que aquela pessoa que tem um grande prestígio conhece informações que são altamente importantes do ponto de vista adaptativo. Para finalizar, talvez o processo, a pergunta, né, o conjunto de compreensões mais estudados no contexto da teoria da evolução cultural e transmissão do conhecimento é de quem se aprende. Quem que é aquele modelo que eu vou aprender? Então, aqui a gente tem uma foto de uma família do norte de Minas Gerais, né, ressaltando que o pai e a mãe ensinam para os filhos, mas, ao mesmo tempo, os filhos, os irmãos, podem aprender entre si, né? Se for de pai para filho, a gente fala que é uma via parental. Se for entre os irmãos, entre os pares, que não tem uma relação de parentesco, a gente chama de via horizontal. Aqui a gente tem outro exemplo, né, um exemplo bastante importante. Isso aqui é uma reunião do MST que eu fiz parte durante o meu doutorado. Então, os assentados da reforma agrária estão aqui escutando um professor que está de camisa branca, mas também tem um russo ali que está com um boné verde, da Via Campesina. Ele era um líder do MST na região. Então, ele estava dando ali as diretrizes. Ô, pessoal, nós temos que fazer isso, isso, isso. Então, essa é uma outra forma de transmissão do conhecimento. Quando você tem um professor ou uma pessoa que tem uma legitimidade, um grande poder naquele grupo social, né? Então, essa é uma outra via de transmissão de conhecimento. E, por último, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, rapidinho, quais são as implicações evolutivas de cada um desse processo, mas a última via descrita na literatura está representada por essa foto. Durante essa entrevista, hoje de tarde, que eu fui perceber que essa companheira da minha sentada, ela está usando o bonezinho do Cruzeiro, ela me ensinou que ela aprendeu esse remédio aqui, que é um leite de mangaba, uma planta do cerrado, né, pela rádio. Então, ela utilizava esse remédio para diabetes. Então, ela relatou para mim que estava escutando um programa de rádio e aprendeu esse conhecimento. E aqui, para a gente encaminhar para o final da nossa conversa, é o resumo das implicações evolutivas dessa última pergunta, né, de quem se aprende. Isso foi tirado, está em inglês, de forma proposital. Essa foi uma cópia que eu tirei do artigo que descreveu esses modelos de transmissão, que foi escrito por Hewlett and Cavall Sforza, né, no artigo Cultural Transmission Among Aca Pygmeus, em 1986, é um artigo clássico. Eu suponho que o professor Ulisses passou esse artigo para vocês. Então, é um artigo que descreve essas vias de transmissão. Então, eu queria, de forma bastante rápida,
finalizar a nossa conversa avaliando esses modelos de transmissão e as suas implicações evolutivas. Então, vou pegar um modelo, a gente vai analisar a coluna. Tá? O primeiro modelo, como eu falei para vocês, é vertical ou parent to child, ou seja, de forma vertical, de pais para filhos. Tá? Aí, como a gente está olhando aí as linhas, ele é transmitido dos pais para os filhos, né? E a aceitação de inovações em grupos que se detém desse tipo de transmissão parental vertical, aceitar inovações é muito difícil, porque você está sempre aprendendo do pai, e qualquer tipo de informação externa, ela não é muito fácil de ser aceitada. Tá? Então, o resultado disso é que existe uma alta variação entre os indivíduos de uma população. Então, você tem um núcleo familiar que conhece um determinado conhecimento, você tem outro núcleo familiar que conhece um outro tipo de conhecimento, porque aquelas informações circulam dentro do núcleo familiar e não são trocadas, não são difundidas. Então, naquele grupo social, a gente tem uma alta variabilidade de conhecimento. Né? Da mesma forma, acontece entre grupos sociais. E a evolução cultural, ou seja, a difusão, né, e fixação de conhecimento, de traços culturais, ela é bastante devagar. Aqui do lado, avançando um pouco, a transmissão horizontal ou contagiosa. Né? Ela é chamada de contagiosa porque a base, a lógica dela é uma transmissão viral. Inclusive, eu queria até colocar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse aqui é o livro clássico, Cultural Transmission and Evolution, talvez uma das primeiras, se não a primeira obra que descreveu esse processo de transmissão e evolução cultural, que é construída a partir de modelos matemáticos. No caso dessa transmissão horizontal, é o modelo de viral, né? Modelo de doenças contagiosas. Então, quem transmite são pessoas não relacionadas, não parentais, né? Amigos, pessoas que a gente convive no grupo social. Nesse caso, a aceitação de inovações, novas informações, era bastante fácil. Então, uma pessoa aprende, transmite para mim, transmite para outra. Então, isso acontece de uma forma muito fluida. Né? Só que aqui existe uma coisa que eu ainda não entendi. Né? E compartilho com vocês, porque eu tenho o mínimo problema de falar que eu não entendi. Suspeito que os autores podem também ter grafado errado, mas num grupo que troca muitas informações, eu pressuponho que aquele grupo vai ter uma homogeneização do conhecimento, compartilhamento de informações. Mas aqui está registrado para a gente que a variação entre os indivíduos ela pode ser alta. Eu suspeito que ela é homogênea. Mas, para avaliando a evolução cultural, é uma evolução altamente rápida, porque a informação chegou e ela é extremamente difundida. O caso mais cabal e clássico eu acabei de dar para vocês, que é o caso do coronavírus. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nos outros dois, porque já estou encerrando o meu tempo, mas one-to-many, ele se relata um professor, né, uma pessoa que tem uma relação de poder no grupo social, que transmite para várias pessoas, né, e a evolução desse grupo era muito rápida, porque uma pessoa define o conhecimento de muitas outras, e a outra, a última categoria, é muitos para um. Né? Nesse caso, a literatura descreve como muitos anciões, muitas pessoas mais velhas, que em grupo definem o conhecimento das pessoas mais novas. Bom, aqui para finalizar a nossa conversa, peço desculpas. Essa foto é foto da Madalena, eu também tirei lá no norte de Minas Gerais. E para finalizar essa conversa com esse sorriso lindo, um sorriso de esperança no momento tão difícil que a gente está vivendo, mas também para refletir. Ela é uma criancinha que estava convivendo naquela realidade cultural, ambiental, e a gente pode imaginar que conhecimento que essa criança vai aprender, né? E vai, a partir disso, sustentar o sistema de conhecimento de plantas medicinais de seus pais, de seus amigos e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Finalizo com esse sorriso lindo da Madalena e espero que todo mundo se mantenha em paz, se mantenha com saúde e resistindo. Um forte abraço.